Conhecendo os povos indígenas. Então, vimos aí que cada povo indígena possui uma cultura própria, isto é, língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com outros povos. A história das culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossas línguas. Por exemplo, é importante estudar suas contribuições para a história e a cultura brasileira. Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, nos gestos, nos hábitos e no português falado no Brasil. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. Conheço algum deles aí. Aracaju, do tupi-guaraná, aliás, no tupi-guarani, ará é igual papagaio. Acaju é igual caju. Então, cajueiro dos papagaios. Também pode significar tempo do caju. Aí você vê onde está essa ponte, né? E aí o rio nessa paisagem, a cidade, a vista da cidade de Aracaju, Sergipe. Fotografia tirada em 2010. Mais abaixo aí você vê nessa imagem aí, é o Jardim Botânico em Curitiba, no Paraná. Fotografia tirada em 2016. Outra palavra indígena, né, que é o Curitiba. Curitiba, né, do Tupi-Guarani, que significa curi, quer dizer pinhão, e tiba quer dizer lugar. Então, lugar do pinhão, né? De acordo com Ana Sueli Cabral, pesquisador das línguas indígenas, cerca de 80% das palavras que nomeia as plantas e bichos brasileiros são oriundos do Tupinambá, o mais conhecido idioma nacional nativo. Aliás, o tronco tupi é um dos grandes agrupamentos linguísticos do Brasil, né? Considerando que o total de línguas indígenas do Brasil é de 180 troncos, é de 180. O tronco tupi reúne 40 línguas, o que corresponde a 22,2% do total, né? Os índios é que foram apresentando e dando nome aos animais, como, por exemplo, aí a capivara, o tamanduá, a capivara, né, o tamanduá, a cutia, o pirarucu, o jabuti e as frutas como o cacau e o cajá. E também tem aqueles outros nomes, né? E não só nome de planta, né? Como processo, tem os processos da agricultura, né? A coivara, por exemplo. Por isso foi aprendido com os índios, de como plantar, como colher. E a gente também fala verbos como pipocar, cutucar, citar. O conhecimento acumulado sobre indígenas do Brasil é pouco, disseminando entre nós, o que leva muitas pessoas a produzir, né, a reproduzir juízos extraídos do senso comum. Um equívoco, por exemplo, é ver os povos indígenas como parados no tempo, como muitas vezes vemos em noticiários, jornais e revistas. As sociedades indígenas passaram por mudanças significativas. São histórias de milhares de anos, marcadas por confrontos e alianças, deslocamentos, conquistas e perdas. Enfim, uma história tão movimentada e interessante quanto de outros povos. Os dados sobre a população indígena em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, são divergentes. Uns dizem que havia de 2 a 4 milhões de indígenas, outros afirmam que poderia variar de 6 a 10 milhões, outros ainda mais ponderados acham que seria de 3 milhões e 500 mil a 6 milhões. De uma forma ou de outra, eram milhões de indígenas, agrupados em centenas de povos falantes de cerca de 1.300 línguas.